Vamos precisar de 5 ovos para fazer essa massa. Estou colocando um a um para evitar de eu colocar algum ovo estragado. Então, de um em um, eu vou colocando no potinho, vejo se ele está bom. Se tá bom, aí eu coloco na batedeira. Assim evita desperdício, gente. Vai por mim, já perdi muito. No último ovo, o bichinho estava estragado e acabava perdendo. Então, assim, evita desperdício de ovos. Depois que você colocou 5 ovos, você vai colocar um copo de açúcar. Estou usando açúcar demerara cristal. E esse copo tem 350 ml. Eu vou bater esse ovo e esse açúcar por aproximadamente 10 minutos. Eu vou passar o vídeo para adiantar. Assim que já estiver pronto, eu vou desligar a batedeira e vou estar colocando o mesmo copo. Eu vou usar em toda a receita. Não pode mudar o copo. O copo tem que ser o mesmo, porque é a medida do copo que vai ser o ideal, como se fosse em balança. Então, o mesmo copo, agora que eu desliguei a batedeira, que eu já bati o açúcar com o ovo, eu vou colocar 2 copos de farinha de trigo. Pode ser qualquer marca de farinha de trigo. Existe farinha de trigo que consome mais líquido e existe farinha de trigo que consome menos líquido. Isso a gente vamos ver na hora que eu bater tudo bem? Eu vou mostrar o ponto. Depois que você colocar os 2 copos de farinha de trigo, você também vai colocar um pacote de massa pronta, qualquer massa pronta. Eu gosto dessa marca porque ela tem um sabor mais concentrado. E também vou colocar um copo de água. Pode ser água, leite, o que você quiser. E metade 100 ml de óleo, que seria a metade um pouco mais para baixo de óleo. 100 ml. E eu vou bater tudo isso até a farinha de trigo dissolver bem. Não pode ficar nem um grumidinho, nem uma bolotinha de farinha de trigo. Você vai bater até dissolver. Não tem um tempo ideal, como eu falei, varia de farinha. Existem farinhas melhores, eu estou usando essa. Como eu falei, o bolo, essa festinha que eu preparei para Elsa, foi gastando só R$ 100. Então, eu peguei os produtos que dava para pagar com esse valor, entendeu? Depois que eu bati e dissolveu todos os grumos de farinha de trigo, eu vou desligar a batedeira e vou colocar uma tampinha de fermento. Uma tampinha é o suficiente, não é uma tampinha transbordando, é uma tampinha rasa de fermento e vou bater na batedeira só apenas para misturar. Não pode bater muito para que o fermento venha a perder a ação dele. Então, é somente para misturar. Agora vocês vão reparar no ponto da massa quando eu desligar a batedeira. Viu caindo? A massa fica um pouco líquida, ela não fica dura. Aí você vai untar a sua forma. Você vai untar a sua forma e assar normalmente. Como eu não tinha forma, eu usei uma panela. Como eu fiz? Eu peguei uma panela. Essa panela tem 25 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Como ela vai ser um bolo alto, eu queria um bolo alto e eu não tinha forma, eu peguei uma panela, untei com farinha de trigo, coloquei o papel manteiga, peguei um potinho menor daqueles de espremer batata, coloquei um papel manteiga também dentro dele, e aí você tá vendo, eu estou colocando um pouquinho de massa dentro do potinho e eu vou colocar massa em volta do potinho, porque se eu já colocar massa direto e não colocar um potinho ou um furinho, algo que venha fazer um furo no meio do bolo, esse bolo vai demorar mais de 2 horas no forno e ainda vai ficar cru no meio. Quando o bolo é alto, a gente precisa colocar como que eu posso dizer?
algo que venha liberar calor e venha assar no meio também. Então, como vocês viram, eu coloquei o bolo dentro do pote em volta da panela, para que esse bolo venha assar por completo e não ficar nenhuma parte crua. Depois disso, é só levar no forno, que ele vai assar no tempo normal, 40 minutos. O meu bolo levou 40 minutos no forno, um forno pré-aquecido a 180 graus. 40 minutos certinho. Coloquei a faca no meio, coloquei em volta, não saiu nada. Perfeito. Desligar o forno e colocar esse bolo em cima de um suporte. Eu coloquei em cima de um suporte de micro-ondas, para que ele possa esfriar por baixo e ele não ficar úmido, tá bom? Essa é uma dica. Sempre colocar o bolo para esfriar em cima de algum suporte para esfriar por completo.